Bem-vindos ao nosso 10º treino deste nosso ginásio de fitness emocional e do programa específico de gestão emocional. Nós hoje vamos falar de burnout e da nossa saúde emocional. Na verdade, quando nós falamos de burnout, necessariamente falamos de saúde. E este burnout, habitualmente é definido ou pode ser confundido com um stress crónico, mas na minha opinião, quando nós falamos de stress crónico, ainda não estamos a falar de burnout. O burnout é é bastante mais do que este stress. O burnout é o final de linha, é um fim de linha, como se o stress crónico fosse aquele vagão, não é? Daquela linha que nos está a levar a algum lado, e o burnout fosse aquele final de linha. Chegamos a um destino. A pergunta é: será que queríamos chegar a esse destino? O que é que acontece? Nós, na verdade, o nosso corpo faz um shutdown, como a própria palavra indica, não é uma palavra composta, que é burn e out, que é ardemos, queimamo-nos. E isto é um significado de fechamos, acabamos, não é? Deixamos de estar funcionais, deixamos de estar ativos para desempenhar as nossas funções habituais. E o que é que acontece? O corpo diz chega. Nestas circunstâncias, o corpo diz chega, diz basta. E quando o corpo diz chega, não é? Eu digo que nós não soubemos ouvir as nossas emoções. E agora podem perguntar-se, não é? Ou estar a perguntar-se por que razão? Por que razão é que quando estamos a falar agora de um cansaço extremo em termos físicos e psíquicos, não é? Mentais, eu continuo a falar de emoções. Porque as emoções são, na verdade, o barómetro que nos permite saber se o caminho que nós estamos a escolher na vida, se as decisões diárias nos vão permitir alcançar aqueles nossos objetivos, os objetivos que nós almejamos, que desejamos. As emoções são um barómetro. Eu digo muitas vezes que as emoções são um GPS que nos mostra caminhos. Então, o que nós podemos perceber é que as emoções são instrumentos de navegação. Esta é a parte mais bonita. As emoções são instrumentos de navegação que nos fazem ver e entender se as decisões que nós estamos a tomar hoje, amanhã nos vão levar aos caminhos que nós queremos, não é? Ou aos objetivos que nos estão a levar pelo caminho certo. Se nós pensarmos que toda a vida é feita de decisões, não é? E que são as nossas decisões que nos conduzem para determinados caminhos. Se eu pensar como é que eu chego a um estado de burnout, não é? Um estado de exaustão no trabalho, em termos profissionais, não é? Como é que eu chego a este estado de exaustão? Eu posso ser ineficaz na minha gestão de tempo e provavelmente serei. Para chegar a um estado de burnout, eu não posso estar a fazer uma gestão de tempo eficiente. Eu posso ter que ter falta de atenção para com a minha saúde e certamente terei. Eu para chegar a um estado de burnout, e obviamente quando eu não sei gerir bem o meu tempo, eu não estou a dar atenção à minha saúde. Mas mais, a verdade é que eu, quando não giro bem o meu tempo e não dou atenção à minha saúde, eu tenho que estar a fazer uma má gestão das minhas necessidades. E nós já falamos muitas vezes aqui, eu faço esta piramidezinha e faço sempre este nível básico, não é? Das pirâmides do Maslow, da pirâmide do Maslow, da pirâmide das necessidades básicas. Ora, se eu não dou atenção à necessidade de, da base, que são as necessidades fisiológicas, como comer, dormir, descansar, não é? Ir à casa de banho, beber, hidratar-me, se nós não damos atenção a estas necessidades, obviamente que nós não podemos estar a escolher bons caminhos, não é? Obviamente que não podemos estar a escolher bons caminhos. Se nós não respeitamos as necessidades básicas, nós não podemos estar a escolher um caminho que nos leve para uma vida saudável, auspiciosa, bem-sucedida, não é? Porque o sucesso tem que ter a saúde integrada.
Eu não posso ser altamente bem-sucedida no trabalho. Aliás, há imensos casos de pessoas que aparentemente eram bem-sucedidas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma senhora chamada Ariana Huffington. Ela é extremamente conhecida e neste momento, se vocês ouvirem falar, não é? Ela era uma mulher multimilionária, americana, e se vocês a ouvirem falar, não é? Uma mulher de negócios, hoje em dia ela fala sobretudo de sono. Porque ela teve, não é, um estado de burnout que fez com que ela se estatelasse no chão, caiu no chão, magoou-se imenso e depois desse episódio, ela começou a fazer isso também uma bandeira dela, para mostrar que ninguém é bem-sucedido quando coisas dessas acontecem. Quando não consegue ouvir o seu corpo, ao ponto de o corpo ter que fazer shutdown e ela cair e ter graves danos com essa queda. Então, nós sabemos que há uma série de sintomas, não é? Uma série de sintomas: cansaço extremo, irritabilidade, apatia, confusão mental, um descontrole emocional, um descontrole das nossas emoções, perda de memória, a ausência da sensação de prazer. Nós sabemos que o burnout não aparece do dia, não é uma combustão espontânea, não é? Não é, nós estamos aqui a falar do burn, não é uma combustão espontânea, portanto, nós vamos ardendo aos pouquinhos, é quase como se fosse um lume brando. E a minha pergunta é: será que não há, não é, sinais ao longo deste período, não é? Será que não há sinais? Será que as emoções, será que a vida não nos dá sinais de que nós estamos a ir ou a enveredar por um caminho que não vai ser benéfico para nós? Não é? Eu sinceramente acho que a vida nos dá sinais diariamente e, nós acabamos por sentir, porque nós sentimos e depois entramos no nosso diálogo interno, que não estamos a priorizar bem. Ou seja, estamos a priorizar o trabalho em detrimento de quê? De nós mesmos, não é? Nós estamos a dizer, o trabalho é mais importante do que eu. Para mim, não é? Para mim o trabalho é mais importante do que eu. E nós sabemos que para uma gestão emocional saudável, nós temos que ser o centro do nosso universo, nós temos que ter é a mesma coisa que, reparem, é a mesma coisa que eu tenho a minha empresa e a minha empresa sou eu, isto, não é? E eu decido, não, vou gerir a empresa do outro. Ou vou alocar os meus recursos, e os meus recursos são tempo e energia, não é? Vou alocar os meus recursos a gerir outra coisa qualquer que não eu, e esquecer-me completamente de mim. Obviamente, eu vou à falência. E um burnout é isso, é uma falência de recursos. O burnout nada mais é do que uma falência de recursos. Esgotei-me, não tenho mais nada. Estado de insolvência. E depois tenho que ter um plano de recuperação, não é? Tenho que ter um plano de recuperação. Não há mais nada em mim que me permita fazer face a estas respostas. Então o corpo fecha, a empresa fecha. Para nós vermos como é que como é que como é que nós chegamos aqui, não é? E nós chegamos aqui dormindo pouco, não fazendo pausas, cortando todos os momentos de prazer da nossa vida, não descansando, não tendo convívios. E nós sabemos que, primeiro, o cérebro humano não tem a capacidade para se manter ativo, ele tem, porque ele está sempre ativo, o cérebro não dorme, mas o sono faz parte de uma necessidade do cérebro, o descanso e os momentos de pausa. E nós sabemos também que os momentos de lazer, de prazer e de divertimento acabam por gerar neurotransmissores que nos equilibram em termos químicos. Portanto, é isso que nós. A vida precisa de tudo, não pode ser só uma parte. E mais, nós podemos um dia alocar toda a nossa energia ao trabalho, nós podemos até um ano alocar a nossa energia ao trabalho. No entanto, nós temos que ter medidas para que o consigamos fazer. Nós podemos tomar essa decisão de forma consciente e dizer assim: ok, eu vou precisar de me focar, e há situações da vida, nós sabemos, nomeadamente esta, não é? Agora com a pandemia, que acaba por exigir muito mais a determinados profissionais, mas nós precisamos de tomar essa decisão de forma consciente.
É aquilo que eu digo, vamos gerir as nossas emoções e não vamos deixar que os nossos estados emocionais nos giram. Portanto, eu não posso tomar decisões quando já estiver completamente esgotada, que não estou, não é, no meu melhor para o fazer, porque o meu cérebro está desgastado, portanto o meu córtex pré-frontal já não está para aí virado, não vou tomar decisões assim, vai ser o límbico, não me chateies, eu preciso descansar ou tenho que trabalhar, certo? E eu tenho que perceber como é que faço esta minha gestão. Gerir as emoções exige alguma proatividade, gerir a vida, não é? Então, o que é que eu sinto que é importante? Primeiro, termos uma hierarquia de valores muito bem definida e termos a capacidade para nos autoindagarmos. Se eu não conseguir fazer este trabalho todo hoje, o que é que acontece? Ok, isto. Mas se eu mantiver este ritmo do trabalho, o que é que acontece? E aí sim, é a minha saúde, é a minha vida. Pode ser a carreira, pode ser o casamento ou a relação, podem ser os filhos. Há muita coisa. E a questão é que o ser humano tem, por tendência, pôr as coisas quase numa linguagem binária. E eu digo que há poucas coisas na vida binárias. Eu costumo dizer que a confiança é uma delas, mas será ou não? Porque nós não temos que fazer a nossa hierarquia em uma coisa em detrimento da outra, ok? Tenho que o trabalho ou os filhos, o trabalho ou o marido ou a mulher, certo? A vida não é assim. Eu posso definir, isto é muito importante para mim, isto é muito importante para mim. Por motivos diferentes, eventualmente, mas são coisas importantes. Então, o que é que eu faço? Pergunto, o que é que eu tenho que fazer para manter os dois? E provavelmente com a família eu tenho que incitar diálogos. Dizer, esta é uma fase assim, provavelmente vou ficar mais cansado ou mais cansada, vou precisar do vosso apoio aqui, sejam mais tolerantes a colar, reestruturar algumas regras. É preciso isto, para depois nos podermos dedicar ao trabalho, hum? E no trabalho também entender que tem que haver compromissos e excedências. Tem que haver sempre compromissos e excedências. E quando nós não conseguimos fazer isto, não é? Ter esta postura proativa e consciente perante a vida e dizer, ok, eu tenho que equilibrar estas coisas, porque a vida é mesmo isto. É o tentar encontrar um equilíbrio. E neste equilíbrio, nesta tentativa, nós vamos encontrando novas realidades e vamos encontrando novas respostas e vamos desenvolvendo novas competências. Que é esta sempre a metodologia que nós propomos, não é? Com mais informação, mais conhecimento, mais consciência, mais comportamento. Mas eu hoje vou dizer uma coisa diferente. Porquê? Porque quando nós não conseguimos, ou nos deparamos com alguém que não conseguiu estabelecer este equilíbrio e já chegou àquele estado de burnout, ou já chegamos àquele estado de burnout, nós não podemos pensar de forma proativa, na verdade, não é? Já lá estamos, mas também não temos que fazer, não temos que reagir. Não se esqueçam que nós já falamos muito sobre o que é reagir e o que é responder. Reagir é empurrar com a barriga, é ver o que é que eu posso fazer, mas sem pensar muito, agir no momento. E responder é parar, ponderar, analisar a situação e dizer qual é a melhor resposta agora. Portanto, esta é a diferença que eu vejo entre reagir e responder. Então, quando nós já estamos neste estado de burnout, ou quando estamos com alguém que já está neste estado de burnout, eu digo sempre que há uma crença que desplotou isso. Há uma crença irreconciliável, ou seja, há um antagonismo em mim que me fez não ter consciência de quais eram as prioridades, ou não ter consciência daquilo que o meu corpo me estava a dizer e me orientou para lá. Portanto, se o ser humano está programado se o ser humano está programado para sobreviver, a pergunta que eu faço é: por que razão nos levamos a este estado de exaustão e de doença? E aí sim, eu garanto que tem que haver uma crença subjacente. Como é que nós percebemos qual é a crença? De uma forma muito simples, uma forma muito simples. As nossas crenças vêm-se sempre na nossa linguagem. Nós dizemos aquilo que somos, nós dizemos aquilo que pensamos, dizemos aquilo que sentimos e aquilo em que acreditamos, mesmo que disso não tenhamos consciência. Nós, quando falamos, falamos-nos. Esta é a verdade mais absoluta. Mesmo uma pessoa que fala pouco, quando fala, diz sempre aquilo que a sua alma carrega. Mesmo que não tenha consciência disso.
Então, para nós percebermos qual é a crença que está por trás dessa situação que me levou ao extremo de cansaço e de exaustão, que me levou ao burnout, nós temos que dar atenção à linguagem e ouvir os eu não posso, eu não devo, eu não consigo, eu não tenho. Nós vamos ouvir os eu não. Não posso, não consigo, não tenho, que é, não posso parar de trabalhar, não, se não tenho de capacidade para sustentar os meus filhos, não tenho ou não consigo arranjar um emprego que me canse menos. Ou seja, as pessoas sentem-se impelidas e coagidas a ir naquele caminho. Na verdade, aquele caminho está a levá-las precisamente àquilo que elas não querem. Por isso é que as crenças normalmente são colidem, não é? Eu não posso parar de trabalhar porque tenho que ganhar dinheiro, mas a verdade é que a maioria das pessoas, não é? Principalmente imaginemos aquelas pessoas que ficam de baixa e veem os seus rendimentos, diminuídos, não é? Aquelas que passam a ganhar menos X%, dizem que não conseguem, mas quando chegam a essa situação, não há como não conseguir, já está feito. Então nós temos que desmontar a crença que está por trás e que nos está a levar a essa situação. E há uma frase muito interessante que diz que é preciso fazer o necessário para tornar possível o impossível. E nestas alturas o que nós temos que fazer é o necessário. Fazer o necessário que nos vá permitir dar resposta às reais necessidades de quê? Do dia. E aí nestas situações, nós estamos a falar da resposta. Portanto, não podemos pensar a longo prazo, não podemos pensar de forma proativa, temos que pensar num organismo que está desgastado, não é? E que temos que fazer aquilo que podemos, apenas, apenas. Então aqui eu digo que há, mesmo nestes estados, o ser humano continua a resistir à mudança. Porquê? Porque o ser humano o que gosta é daquilo que conhece. E se eu agora estou assim, fruto de decisões que eu tomei, mesmo assim, eu posso ter dificuldade em reconhecer, principalmente quando há crenças envolvidas, crenças limitantes, em reconhecer o que tenho que fazer. Então aqui é que eu faço uma sugestão. Vamos fazer mudanças comportamentais. Aqui nós começamos pelo C do comportamento. Isto é, se a pessoa está cansada, se nós estamos cansados, se nós não conseguimos estudar, compreender, pensar, ter consciência de, vamos começar com mudando o nosso comportamento. Mudanças pequeninas. Há um termo que os japoneses usam, que é o Kaizen, que é, na verdade, um termo que representa melhoria contínua, diária. Eu digo que isto é excelência pessoal, mas aqui, quando estamos a falar de burnout, ainda não estamos nesse passo. Então, melhoria 1% ao dia. 1% ao dia. O que nós temos que fazer nestas situações, porque não sabemos que a crença sustentamos, não é? E mais, há uma coisa muito importante, por isso é que nós somos resistentes à mudança. Porque nós também nunca sabemos qual é a crença que sustenta toda a nossa personalidade, ou há quem diga que defeitos nossos sustentam a nossa personalidade. Portanto, nós não, se eu acreditei toda a vida que não era capaz, se eu acreditei toda a vida que não podia ou que não conseguia, calma, porque às vezes eu vou apresentar resistência, né, ao ser capaz, ao poder, porque eu alimentei esta crença a vida toda. Então, quando nós estamos nesse estado de exaustão, o que fazemos é mudamos 1%, uma coisinha pequenina nossa. Fazemos uma melhoria diária. E às vezes podemos melhorar a nossa alimentação ou podemos melhorar, fazer uma caminhada, fazer uma pausa de 5 minutos, o que for, o que for. Melhoramos nesta perspectiva de começar pelo comportamento. Porquê? Porque quando nós começamos pelo comportamento, aqui estamos a ludibriar o nosso cérebro, estamos quase a dizer-lhe, não tens que. Começamos pelo lado direito, começamos pela sensação. Eu digo que não tenho tempo para passear, não tenho tempo para descansar, mas depois percebo que se der uma volta aqui ao quarteirão e apanhar um bocadinho de sol e respirar ar puro, na verdade, eu até consigo
descansar melhor, dormir melhor ou até trabalhar de forma mais eficiente e produtiva. Mas o que eu fiz foi quebrar a resistência de passar informação em termos intelectuais, olha, um passeio faz isto, isto, isto e isto. E não. Então o que é que nós fazemos? Neste estado de cansaço, temos o corpo como nosso aliado. Porquê? Porque vamos mandar o corpo fazer e o cérebro está cansado mais para pensar. E nestas situações, quando nós não temos o cérebro tão ativo e está neste estado de esgotamento, nós temos uma forma muito mais direta para entrar através do hemisfério direito. Entramos através da sensação, entramos através da experiência. Aliás, essa é a única forma. Então, a ideia, quando eu falo de 1% ou pequeninas mudanças, é fazermos esta entrada através do corpo. Pôr o corpo a sentir, porque depois o corpo faz o quê? O corpo passa a dar-nos consciência de que aquilo é bom e isso também gera conhecimento. E para a próxima, nós já sabemos que quando damos um passeio, não é? Temos mais capacidade para nos concentrarmos, dormirmos melhor, ficarmos mais bem dispostos, o ambiente lá em casa melhora porque ventilamos. Portanto, nós fazemos o circuito ao contrário, do C do comportamento para o C do conhecimento e para o C da consciência. E isso faz com que depois reforcemos o circuito. Porque depois aí continuamos a manter o comportamento. Tendo consciência disso, já não vamos alterar o nosso comportamento. E um dia mais tarde, quando nos sintamos assoberbados, já dizemos: ops, está na altura de fazer uma pausa. E isto é capacitação, é o que nós também temos, é o que nós nos fazemos a nós. E eventualmente podemos ajudar outros a fazê-lo. Portanto, esta metodologia de começar um bocadinho de cada vez, acaba por nos ajudar. Isto, na altura da Segunda Guerra Mundial, não é? Quando o Japão estava completamente destruído, esta metodologia foi adotada na indústria, e este exemplo, o exemplo da Toyota é sempre dado, é um exemplo dado para esta metodologia do Kaizen, porque muito pouco podiam fazer, então o que é que eles decidiram? Faziam aquilo que podiam, aos pouquinhos, e na verdade tornou-se aquela grande empresa que nós conhecemos. E isto depois esta metodologia do Kaizen passou a ser usada nas ciências sociais, na área da saúde, passou a ser utilizada de forma transversal no ser humano também, como uma metodologia de gestão interna. Se eu não posso fazer tudo, então faço apenas o necessário, certo? Se não posso fazer tudo, faço apenas o necessário. Aquilo que é possível. E agora, para terminar, eu tenho algumas perguntas para vos fazer. E todos nós, mas isto é sem exceção, já tivemos em situações que nos estávamos a sentir à beira do abismo, não é? Neste final de linha de cansaço, de exaustão, não é? De stress extremo, não é? E que só tivemos consciência mais tarde daquilo que fizemos. No entanto, nós temos sempre mecanismos de auto-boicote que nos fazem caminhar e orientar para estas situações. E a pergunta que eu vos faço, vou fazer 4 perguntas, que depois ficam para exercício e para nós refletirmos. E a primeira é: que sinais estarei eu a receber, não é? Que sinais estará o meu corpo a dar-me que em determinadas situações, ou pelo menos no geral, eu posso estar a exceder algum limite. Que sinais estará o nosso corpo a dar-nos que em determinadas situações poderemos estar a exceder alguns limites? A segunda pergunta é: estarei eu a entender bem os sinais? Estarei eu a dar a devida atenção a estes sinais? A terceira é: hoje, o que é que eu posso fazer, hum, para que passo posso dar já hoje para minorar os danos? Que decisão posso tomar? Que passo posso já dar
Coisas concretas para melhorar isto. Um passo que eu possa já dar para melhorar a minha condição. E depois, por último, né, onde é que eu posso melhorar, ou como é que eu posso melhorar, a gestão que eu faço do meu trabalho e da minha vida pessoal. Hum? Que pontos de melhoria posso eu, não é, identificar? E depois voltamos à primeira pergunta. No final de vermos os pontos de melhoria, temos que fazer novamente a primeira pergunta, que é: estarei eu a ver os sinais todos? E podemos fazer o circuito novamente, porque isto retroalimenta-se, isto é, quando eu começo do particular e depois penso no geral, chego ao geral e vejo: "Ops, olha que há aqui mais sinais". E volto a ir e responder: "Que sinais não estou a ver? O que é que eles me querem dizer e eu não estou a entender? Que decisão posso eu, pequenina, tomar hoje? Ok. E o que é que eu vejo? Aqueles objetivos, aquilo que eu posso melhorar numa escala maior, no meu trabalho e na minha vida pessoal, começa a ser alimentado. E é este circuito de perguntas que nos pode ajudar a evitar o burnout. Bom, este foi o nosso treino de hoje, dedicado ao burnout e à saúde emocional. Para a semana temos mais, já em direto, e eu desejo-vos um ótimo feriado. Vemo-nos para a semana, votos de uma boa semana para todos.